Em Números capítulo 13, versículo 16, está escrito em hebraico: Ele Shemot HaAnashim Asher Shalach Moshe Latur et Haaretz Vaikera Moshe LeHosheia ben Nun Yehoshua, que traduzido é: estes são os nomes dos homens que Moshe enviou a espiar aquela terra. A Hosheia, filho de Nun, Moshe chamou Yehoshua. A mudança de nome na Bíblia hebraica significa uma mudança de destino ou uma mudança de personalidade ligada a uma nova função. O nome original de Josué era Hosheia, e este nome vem da raiz Yashá, que significa salvar. Sendo assim, quando Moshe muda o nome de Hosheia, ele acrescenta um Yud na frente, que na imagem está de cor vermelha, para que vocês possam entender. Ele representa o Eterno. Esse Yud representa o Eterno. Então, de Hosheia, ele passa a se chamar Yehoshua, que agora não significa mais salvar. A partir da introdução do Yud, ele passa a significar que o Eterno é a salvação. Pois dali em diante não era mais Hosheia que ia salvar o povo, mas sim o próprio Eterno na pessoa de Yehoshua, ou seja, de Josué. Antes do cativeiro babilônico, o povo de Israel usava normalmente o nome Yehoshua. Mas depois que ficaram cativos, eles tiveram medo dos povos pagãos profanarem o nome de Yehoshua, porque nele havia contido parte do nome do Eterno. Então eles resolveram contrair esse nome, ocultando a letra Rei e trocando o Vav de lugar, para que os pagãos não pudessem descobrir sem querer e acabar profanando o nome do Eterno. Então Yehoshua foi contraído para Yeshua, que também contém o Yud, que representa o Eterno, mais o verbo Yashá, que significa salvar. Portanto, Yehoshua e Yeshua, ambos têm o mesmo significado. Depois que foi feito isso, o nome Yehoshua foi deixado um pouco de lado e começou a se usar muito o nome Yeshua. Ele passou a ser mais usual no dia a dia, depois do cativeiro babilônico. Então, quando o Mashiach nasceu, ele recebeu o nome Yeshua, que é o nome contraído de Yehoshua. Ambos são nomes hebraicos, têm uma raiz hebraica. Mas, na verdade, eles se tratam do mesmo nome no sentido etimológico. A diferença é que Yehoshua é a escrita Ketiv Malé, que significa escrita plena, enquanto Yeshua é uma escrita Ketiv Haser, que significa escrita defectiva. Seria basicamente como se eu escrevesse fone ao invés de telefone, ou se eu escrevesse TV ao invés de televisão, para que vocês tenham um entendimento. Seria essa comparação. Portanto, o nome verdadeiro do Salvador é Yeshua, e existem diversos manuscritos que atestam isso, como vocês podem ver nessas imagens. É um nome hebraico de raiz hebraica, que é atestado em vários documentos, em vários manuscritos, em vários pergaminhos, tanto no hebraico como no grego e no aramaico também. Você encontra o nome original de Salvador em todos os textos da Escritura. Nas línguas antigas, no grego, no aramaico e principalmente no hebraico. Não existe outro nome para o Mashiach que não seja Yeshua. Todos os manuscritos e pergaminhos antigos mostram que é esse nome e não há outro. E agora que vocês já contemplaram essas maravilhas de provas e manuscritos e pergaminhos,
Para não ficar só em minhas palavras, eu vou deixar a opinião dos mais renomados estudiosos das Escrituras, entre eles professores, doutores, rabinos, arqueólogos, historiadores e especialistas em língua e cultura hebraica. Vejam o que eles dizem. Muitas palavras que nós hoje vertemos como J, por exemplo, Jerusalém, em hebraico é Yerushalayim, tá? Então vai para aí afora. Então você vê que é Yerushalayim. A questão do J, ele vem depois, por influência do latim, e substituiu o Yod, que é uma letra do hebraico, e a gente acaba falando Jerusalém, Jebuseus, Jesus, Josué e assim por diante. Mas originalmente o nome de Jesus seria Yeshua. O nome de Jerusalém seria Yerushalayim. E o nome é Yeshua. Não tem... São regras gramaticais, olha só. O hebraico tem regras. O hebraico é um idioma vivo, com regras. Não dá para ficar mudando os nomes assim para encaixar numa ideia. Não, Yeshua é simples. O que passar disso... gramaticalmente em hebraico. Aqui quem fala é um professor de hebraico com muita humildade, que eu lido com isso há mais de uma década. Então eu falo com você com muita humildade. Gramaticalmente hebraico, o que passar disso é invenção. O que passar disso é erros. Lá no hebraico, nos textos pré-exílicos de Josué, por exemplo, assim por diante, Luís e tal, aparece Yehoshua. Em textos pós-exílicos, em Esdras, Neemias, por exemplo, aparece Yeshua. Yeshua. Aparece lá no texto hebraico do Antigo Testamento, textos pós-exílicos, Esdras, Neemias, etc. E mais tarde, para o Novo Testamento, aparece lá, é adotada, tendo como base a transcrição feita pela Septuaginta, tanto de Yehoshua quanto de Yeshua. Você vai lá hoje em Jerusalém, você visita Israel hoje, não tem um lugar, principalmente em Sião, principalmente em Jerusalém, não tem um lugar que você caminha e não ouve a história, não ouve aquelas pedras contando a história do Filho de Deus. Não tem lugar. Aqui Yeshua fez isso, aqui Yeshua fez aquilo, aqui Yeshua aconteceu isso, aqui. É tudo assim. Tentaram calar os discípulos de Yeshua há 2000 anos, as pedras então falam. Não tem como visitar Israel e não ouvir o nome de Yeshua. Bom, vamos ver aqui. O nome de Yeshua em hebraico tem várias provas. Nós temos a sinagoga que foi descoberta lá em Magdala. Magdala é uma cidade na Galileia, onde foi descoberto lá uma sinagoga que tem inscrições do nome Yeshua. Tá? Tem inscrições também de sinagogas na Síria que contém o nome Yeshua. Yeshua era um nome muito comum na época. Yeshua não era o único Yeshua da época, não. Tinham muitos judeus com o nome Yeshua. Tem vários judeus na época de Yeshua tinham o nome de Yeshua. Então vocês têm que parar com esse negócio, esse pessoal aí. Ah, porque o nome verdadeiro oculto é Yahoshua, é Yahoshua, Yahashua. Tem que parar com isso. O nome é Yeshua. Yeshua, tá? Conforme todo hebraísta, os melhores hebraístas do mundo, da Universidade Hebraica, todos os historiadores judeus que estudam sobre Yeshua, é Yeshua, o nome na época era Yeshua, os escritos antigos têm Yeshua, e os achados arqueológicos de sinagogas, onde judeus messiânicos colocaram mosaicos escritos Yeshua.